Oi, gente! Aqui quem fala é a professora Juliana e hoje nós vamos dar início ao nosso livro 2. Vamos estudar a flexão do substantivo com relação ao gênero. Vamos lá? Primeira coisa, nós temos que relembrar o que é o substantivo. É a classe de palavras que dá nomes a todos os seres, sejam eles reais ou imaginários. Com relação à flexão, a flexão de gênero, um substantivo pode ser feminino ou masculino. Em geral, a terminação "a" vai indicar o feminino e a terminação "o" vai indicar o masculino. Eu disse em geral, porque nós temos casos específicos que nós veremos a seguir. Vamos lá. Aluna, aluno. Gata, gato. Médica, médico. Os substantivos vão se classificar com relação ao gênero em biformes e em uniformes. Os biformes são aqueles substantivos que vão ter duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. No caso dos substantivos uniformes, eu terei uma única forma para o masculino e para o feminino. Vamos prosseguir? Como eu havia dito antes, os substantivos biformes são aqueles que terão duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Aqui eu coloquei uma tabela que tem algumas terminações e os exemplos. Nessa primeira parte aqui, até essa terminação "ão" e "oa", nós temos as terminações no masculino e no feminino. Nessas terminações aqui de baixo, eu dei destaque para o feminino, porque em alguns casos, como é aqui no caso de Esa, tá? E aqui no caso de Isa, nós temos terminações masculinas diferentes para a mesma terminação no feminino. Vamos iniciar? Terminação masculina "e" ou "é", né? E terminação feminina "a". Parente, parenta. Gigante, giganta. Aqui no Ceará, a gente fala parente, como se fosse um "i", a pronúncia, mas se escreve com "e". A terminação "or" no masculino pode ter duas terminações no feminino, ora ou ora e tris. Vamos à primeira. Terminação "or" no masculino e ora ou ora no feminino. Senhor, senhora, senador, senadora, pastor, pastora, orador, oradora. Vamos à próxima terminação. Terminação "or" no masculino, terminação "tris" no feminino. Ator, atriz, imperador e imperatriz. Terminação "ão" no masculino pode ter três terminações diferentes no feminino. Pode ter a terminação "ã", a terminação "una" ou a terminação "oa". Vamos à primeira. Terminação "ão" no masculino, terminação "ã" no feminino. Cidadão, cidadã. Campeão, campeã. A terminação "ão" no masculino com a terminação "una" no feminino. Solteirão, solteirona. Sabichão, sabichona. A última terminação do "ão", vamos lá. Terminação "ão" no masculino, terminação "oa" no feminino. Leão, leoa. Pavão, pavoa. Terminação "esa" no feminino, tá? Camponês, camponesa. Príncipe, princesa. Lembra-se do que eu falei? Aqui, ó. Terminação "eis" vai terminar em "esa" e príncipe termina em princesa. Terminações masculinas diferentes, por isso que eu não quis dar destaque a elas. Vamos para a próxima. Essa, conde, condessa. Visconde, viscondessa. E a última da tabelinha, terminação "isa". Sacerdote, sacerdotisa. Profeta, profetiza. Poeta, poetisa. Lembrem-se, ó, sacerdote termina com TE e profeta e poeta com TA. Por isso que eu não dei destaque a elas, só as terminações femininas, que são mais interessantes. Vamos prosseguir?
Substantivos uniformes. Como eu já havia falado anteriormente, que eles possuem uma única forma para o masculino e feminino. E eles vão se classificar em comum de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos. Vamos a eles? Substantivos comuns de dois gêneros. Comum de dois gêneros. Como é que eu vou identificar, já que eles possuem uma única forma tanto para o feminino quanto para o masculino? No caso do comum de dois gêneros, eu vou definir o feminino e o masculino através dos artigos que vão estar antecedendo esses substantivos. Por exemplo, substantivo colega, o colega ou a colega. E a gente pode ter também no plural, colegas, os colegas, as colegas. Vamos lá, estudante, o estudante, a estudante. Gerente, o gerente, a gerente. Pianista, o pianista, a pianista. Paciente, o paciente, a paciente. Vamos agora ver os sobrecomuns. Lembrem-se, eles possuem uma única forma. Com relação aos sobrecomuns, como é que eu vou diferenciar o masculino do feminino? Eu vou ter que esclarecer de quem se trata, ok? A criança, eu vou ter que dizer se é um menino ou se é uma menina. O cônjuge, quando duas pessoas se casam, uma passa a ser cônjuge da outra. O cônjuge homem ou o cônjuge a mulher. Tranquilo? Em a vítima, a testemunha e o indivíduo, eu vou ter que indicar o sexo dessa pessoa, se o sexo feminino ou se do sexo masculino, ou então eu indico o nome, tá? Geralmente, a vítima, uma mulher de 45 anos de idade. A testemunha, um homem de 30 anos de idade, ok? Os substantivos epicenos são aqueles substantivos relacionados a animais. Como é que eu vou indicar o masculino e o feminino? Você vai indicar se é fêmea ou macho. Girafa, fêmea, girafa, macho. Jacaré, fêmea, jacaré, macho. Onça, fêmea, onça, macho. Alguns substantivos, eles mudam o sentido de acordo com o gênero em que eles estão. Aqui eu fiz uma lista, nós vamos ver de um por um. O cabeça no masculino significa chefe. A cabeça no feminino significa parte do corpo. O capital no masculino significa dinheiro. A capital no feminino significa cidade principal de um estado. O moral no masculino significa ânimo. A moral no feminino significa ética, ou seja, a ciência que estuda os costumes, a questão do bom senso. O rádio no masculino é o aparelho em si. A rádio é a estação transmissora, tipo, eu escuto todo dia a rádio FM 93, a rádio Jangadeiro, ok? O cura é o sacerdote, o padre, tá? O cura tá no masculino. A cura no feminino significa o ato ou efeito de curar. Os cientistas buscam incansavelmente uma cura para o Covid-19. Vocês entenderam, não é? O grama no masculino significa peso. Então, quando você for ao supermercado, for comprar presunto, por exemplo, você vai pedir 200 gramas de presunto e não 200 gramas, ok? Porque se você pedir 200 gramas, você vai estar pedindo vegetação. E isso mesmo, a grama do jardim, a grama que tem no campo de futebol, ok? Agora que você já sabe, não pode mais errar. Lembrem-se, o grama, peso. A grama é a relva, a vegetação. Aquela graminha que a gente tem no jardim ou no campo de futebol. O guia é o acompanhante, aquela pessoa que, por exemplo, você vai para uma viagem turística num país que você não fale a língua, você contrata um guia turístico que seja nativo ou que fale a língua e compreenda a sua também. Que fale a língua do país e compreenda a sua língua.
Ou seja, aí você vai ter um acompanhante, uma pessoa para lhe guiar naquele passeio por aquela cidade, por aquele local. A guia é o documento. Por exemplo, quando você vai tirar a carteira de motorista, você tem que pagar uma taxa. Então, é gerada uma guia, ou seja, tipo um boleto, para você pagar. Então, a guia vai ser um documento. Se você precisar de uma transferência e estiver no hospital, o médico vai gerar uma guia de transferência. Vamos prosseguir? Eu acho que vocês conseguiram entender tudo que eu passei hoje e focaram na questão do masculino e do feminino. Perceberam também as diferenças existentes entre a classificação do feminino e do masculino nos substantivos. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bom estudo para vocês. Se você tiver ficado com dúvida, reveja a nossa videoaula. E lembrem-se, português em ação. Até a próxima!